Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito, todos que me seguem neste canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um tema que preocupa muito dos advogados, principalmente aqueles que estão nos 5, 6 primeiros anos de carreira, que é a eficiência ou a efetividade do seu cumprimento de sentença. Eu sei que por vezes os seus honorários, tanto os honorários de êxito quanto os honorários sucumbenciais, são a sua principal fonte de receita, principalmente ali nos 5, 6 primeiros anos de advocacia. E de fato, as pessoas têm tido muita dificuldade de acessar o patrimônio do devedor ou daquele que sucumbiu no processo. Então, se você venceu um processo de conhecimento ou se você tem uma execução por aí, eu quero te mostrar algumas técnicas que podem ser aplicadas na prática, tanto do ponto de vista técnico, digamos assim, processual, quanto utilizando ferramentas tecnológicas para poder maximizar a eficiência do seu cumprimento de sentença, a eficiência da sua execução, mas principalmente fazer com que você alcance os seus honorários de êxito e os seus honorários sucumbenciais. Eu entendo que existe uma relutância, com relação a utilizar esses mecanismos que são paralelos, digamos assim, e não aqueles triviais estipulados pelo código, como é o caso de adjudicação, alienação por iniciativa particular, enfim, e tantos outros. O ponto é que para a gente poder utilizar esses métodos expropriatórios, a gente precisa encontrar patrimônio do devedor. E isso é uma tarefa, muitas vezes, extremamente dificultosa. Mas a gente precisa fazer aí uma análise de consciência e entender que a gente precisa dar foco naquilo que a gente controla. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito a melhorar o seu processo de encontrar o patrimônio do devedor, Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Eu vou falar especificamente de cumprimento de sentença hoje, mas é lógico que grande parte dessas atividades ou dessas melhorias procedimentais que eu vou explicar para vocês hoje, elas podem ser aplicadas às execuções de títulos executivos extrajudiciais. Eu vou tratar especificamente das execuções de títulos executivos judiciais, ou seja, o cumprimento de sentença, mas você pode utilizar para qualquer tipo de procedimento desse. E aí, a gente precisa relembrar algumas coisas que são previstas pelo Código de Processo Civil, que são, no meu ponto de vista, e basicamente em todos os processos que a gente conduz no escritório, extremamente negligenciadas, principalmente quando a gente está pelo réu. Eu vejo que os advogados, seja por desconhecimento ou por entender que isso não é uma saída muito produtiva, o que eu discordo completamente, negligenciam algumas hipóteses de antecipação executiva. E o que eu quero dizer? Se você olhar basicamente para o artigo 520, você vai perceber que existe um tipo de cumprimento de sentença denominado cumprimento provisório de sentença. Isso quer dizer que, ao contrário do cumprimento de sentença tradicional, aquele que você precisa esperar o processo transitar em julgado, terminar todas aquelas etapas do processo de conhecimento, para só então depois você entrar com o cumprimento de sentença, você pode antecipar isso dentro de algumas condições. Então, quando é que você pode utilizar esse cumprimento provisório? Basicamente, um dos principais requisitos do cumprimento provisório é que, naquele processo, não penda julgamento de recurso que tenha efeito suspensivo. Por regra, quais são os recursos que têm efeito suspensivo? Você vai observar que, falando de processo civil, em regra, o recurso que tem efeito suspensivo vai ser o recurso de apelação. Ele é recebido, por regra, em duplo efeito, ou seja, efeito devolutivo e efeito suspensivo. Grande parte dos outros recursos, eles têm efeito interruptivo com relação ao prazo, mas eles não suspendem a prática de outros atos. Então, vejo que por várias vezes os advogados negligenciam o poder disso. Tem muitos escritórios e muitos advogados que vão carregando o processo, entram com recurso especial, entram com agravo contra a decisão denegatória de segmento de recurso especial e o advogado do exequente fica de braços cruzados esperando ver o que vai dar. E justamente este prazo pode ser a diferença de você
receber ou não aquele crédito que você está perseguindo. E, portanto, a gente precisa utilizar essa ferramenta processual, legal, para poder começar ou antecipar algumas medidas que são previstas pela legislação. Então, quanto antes você começar a execução, menor a chance do devedor ou do executado, né, ou do requerido, utilizar manobras patrimoniais para evitar o pagamento do crédito. Transferir bens, enfim, Heitor, mas se ele transferir bens, eu posso entrar com uma ação pauliana. É isso mesmo que você quer? Né? Você quer ter que entrar com uma nova ação para poder comprovar que aquele devedor transferiu irregularmente um bem e aí você tem que constituir prova. Gente, vamos simplificar, o trabalho maior já foi feito. Passamos por todo o processo de conhecimento, fomos vitoriosos naquele determinado tribunal. E aí, vamos começar a utilizar o conhecimento técnico e as ferramentas que nós temos para poder gerar eficiências para os processos que já estão em casa. Eu vejo muita gente falar, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero fazer um monte de coisa. E assim, você tem dinheiro, eventualmente, represado no seu próprio escritório. Maximizar essa capacidade de recebimento daqueles processos que estão dentro do seu escritório também é uma fonte de garantir uma receita futura. Você vai agradecer por ter feito isso hoje. Então, não procrastinem essas atividades. E vamos lá, então, falar um pouquinho do provisório. Geralmente, o provisório vai acontecer a partir do julgamento da apelação. Por que eu digo isso? Porque, como eu acabei de dizer alguns minutos atrás, a apelação geralmente vai ser recebida em duplo efeito. Então, se eu tenho uma apelação que tem duplo efeito, eu não posso apresentar cumprimento provisório de sentença. Passada a apelação, quais são os recursos possíveis que eu tenho, que são previstos pela legislação? Eu posso ter embargos de declaração, que não tem efeito suspensivo. Eu posso ter recurso especial, que não tem efeito suspensivo, eu posso ter, em regra, eu posso ter recurso extraordinário, eu posso ter agravinho, né, ou agravo contra a decisão denegatória de segmento de recurso especial. Todos esses recursos, em regra, não têm efeito suspensivo. Então, a partir do momento em que o sujeito publica uma decisão de segunda instância, ou melhor dizendo, para ser mais técnico, um acórdão, você poderia manejar um cumprimento provisório de sentença. Existe uma discussão jurisprudencial e dogmática se eu precisaria esperar a parte apresentar uma decisão, um recurso, me desculpem, que não tivesse efeito suspensivo para só então depois apresentar o cumprimento provisório, tá? Por segurança, o que a gente faz no escritório? O que eu faço? Eu aguardo aquele prazo ali, que seria no máximo de 15 dias a partir da publicação, e já deixo o cumprimento provisório preparado já para a gente dar início a essa execução. Portanto, basta você olhar para o artigo 520 do Código de Processo Civil e perceber quais são os requisitos. Mas, basicamente, em grande parte dos processos, a gente vai poder manejar o cumprimento provisório. E aí, você pode se perguntar, mas será que eu tenho alguma desvantagem? Pelo contrário, você começa a sua execução e todos os benefícios que você teria de uma execução ou de um cumprimento de sentença não pago, você também vai ter um cumprimento provisório. Então, se você olhar a multa do 523, parágrafo 1º, aquela multa de 10%, mais 10% de honorários, vai acontecer igualzinho. Vou entrar com cumprimento provisório, o advogado da parte contrária vai ser intimado para cumprir voluntariamente, né, se tiver procurador constituído, em 15 dias, se não pagar 10% de multa e 10% de honorários sucumbenciais incrementais. Heitor, mas mesmo que o recurso especial, ou recurso extraordinário, ou qualquer outro tipo de recurso a partir disso não tenha sido julgado, exatamente. Né? Então você tem todos esses benefícios. Utilizem cumprimento provisório, gente. Tá? E aí, a gente chega no seguinte ponto. Outra coisa que as pessoas não fazem. O código traz a prerrogativa de você indicar bens ou indicar patrimônio do devedor já na petição de cumprimento de sentença. Já na petição inicial. Então eu não vou fazer isso porque eu faço os pedidos, depois a secretaria me intima para poder manifestar se não encontrou
bens, se a penhora online não foi suficiente, não adianta eu indicar bens lá. É claro que adianta. Quando você indica bens já na petição inicial do cumprimento de sentença, o que você está fazendo? Você está apontando para o magistrado que aquele devedor, ainda solvente, tem capacidade financeira para fazer isso. Se ele dilapida o patrimônio e se torna insolvente no curso do cumprimento de sentença, a sua prova fica infinitamente mais fácil. A sua prova de desconstituição dessas eventuais anulações, elas são muito facilitadas, porque isso efetivamente deixa de ser fraude a credores e passa a ser fraude à execução. Ponto 2. Existe também uma discussão se o cumprimento se a partir da distribuição seria considerado fraude à execução, dado que o cumprimento de sentença só começa de fato a partir do transcurso dos 15 dias para cumprimento voluntário. Mas esses prazos são muito pequenos, gente. Perto de uma movimentação patrimonial, de tirar dinheiro da conta, enfim. Então faz muito sentido começar o quanto antes a sua execução. Quanto mais cedo começar, mais cedo termina. Então, aí precisamos pensar o seguinte, então, mas tudo bem, cheguei, fiz o meu cumprimento provisório de sentença e agora eu preciso indicar bens. E é aqui que entra a parte prática desse vídeo. Eu vou mostrar para vocês e vou compartilhar a minha tela para mostrar e vocês podem acessar o JusFi utilizando meu cupom de desconto Heitor Amaral e também no link que eu vou deixar aí na descrição. Então vocês vão ter um super desconto lá e vão utilizar esse mesmo sistema que eu estou utilizando aqui. Na hora de fazer a indicação do patrimônio, é óbvio que você vai precisar descobrir se aquele determinado executado tem ou não patrimônio. E eu quero mostrar para vocês, em cada um desses quadradinhos ou dessas disponibilidades aqui, como é que vocês podem fazer isso. Então, vocês vão ver que tem várias funcionalidades, mas aqui, a funcionalidade que nós estamos utilizando aqui é o JusFinder, tá? Que tem buscador processual, localização, relacionamentos, veículo, dados do veículo, sociedades, empresa completa e restrição de crédito. Um por um. Primeiro ponto. Heitor, por que seria interessante eu utilizar um buscador processual para encontrar patrimônio daquele devedor? Pessoal, é super simples. Se esse sujeito já é devedor em outros processos que são mais antigos, é provável que algum colega já tenha feito o seu serviço. Isso é outra coisa que a gente negligencia muito. Eu posso entrar no buscador processual, eu não vou entrar em todas as funcionalidades, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas só para mostrar. Eu posso colocar o CPF ou o CNPJ e ele vai me dar todos os processos nos quais aquela pessoa é parte. Não só nos processos em que ele é réu, naqueles processos que ele também é autor. Então, mas por que é que eu gostaria de saber que um processo do qual o devedor faz parte? Pessoal, penhora no rosto dos autos. Às vezes você tem uma dívida aqui de 5, 6, 7, 10 mil, 20 mil reais e o devedor está litigando contra uma companhia aérea. Ele tem dano moral para poder receber lá, caso ele esteja certo. Ele está litigando contra uma seguradora, ele está litigando porque tinha um imóvel de família. Então, se ele tem um crédito para ser recebido lá, naquele processo que você encontrou, você pode pedir a penhora no rosto dos autos lá. Além disso, você pode investigar esses processos para ver qual foi a forma que o credor anterior utilizou para conseguir receber o crédito. Se foi cumprimento voluntário, se ele pagou no dia, o que seria excepcional, né, gente? Apesar dos 20% a mais, né, multa mais honorários. Então, não negligencie essa possibilidade. Tá? Investiguem os processos dos quais aquele determinado réu ou aquele determinado executado faz parte para vocês entenderem na prática como é que vocês podem encontrar a primeira hipótese de patrimônio. 2. Isso aqui não precisa ser usado nem em cumprimento de sentença, né? Eu consigo encontrar nome, endereço, telefone, e-mail do CPF que foi indicado. Então, estou precisando distribuir, estou com dificuldade de encontrar o endereço daquele determinado sujeito. Aqui vai ter também essa possibilidade de localização. E aqui começam todas, né? Isso aqui é uma maravilha para quem é
exequente. Ao contrário de outros sistemas, né? Pô, Heitor, mas esse sistema é caro, os grandes escritórios usam essas buscas, não faz sentido para mim. Pessoal, qual é a grande vantagem do JustFy, no meu ponto de vista, tá? E eu, de fato, só fiz essa parceria com eles porque a gente usa no escritório e é muito bom. O preço por tudo que entrega é extremamente acessível, né? Então eu tenho Jusmet, que eu já gravei um vídeo, só voltar no canal, vou deixar o link aí também. Eu tenho banco de petições, eu tenho esse aqui que a gente está tratando, eu tenho uma comunidade jurídica para poder fazer parceria, eu tenho agenda, eu tenho assinador digital, eu tenho conversor de ferramentas em PDF. Então tudo num pacote só. Né? Ele é um sistema que pode ser único para o seu escritório, principalmente se você está ali nos primeiros anos de advocacia e o seu escritório tem naturalmente menos complexidade. Então, voltando aqui para a nossa tela, né, e voltando aqui para a nossa explicação, eu tenho veículos, eu posso consultar em toda a base nacional do Detran para verificar se aquele determinado CPF ou CNPJ tem algum veículo, os dados do veículo. Né? Se eu tiver só o dado do veículo e precisar constar no acidente de trânsito, tem um acidente de trânsito, só peguei foto da placa, consigo consultar aqui também. Eu consigo consultar sociedade e também consultar um CNPJ para ter ideia de quem são os sócios daquela determinada empresa e mais ainda, consultar que retorna dados do Serasa e Boa Vista de uma pessoa física ou jurídica, para entender como está a situação, se ela é uma devedora contumaz, né, se tem muito processo, enfim. Eu tenho, pessoal, tudo que eu preciso para, de acordo com o artigo 524, inciso 7, indicar bens passíveis de penhora, que é o do cumprimento de sentença. E no 792, inciso 4 também, quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, consigo fazer essa desconstituição. Está na minha tela. Sistema único, baixa complexidade, valor de investimento suficiente. Ah, Heitor, mas eu não quero usar o JustFy. Não tem problema, usa outro sistema. O que eu quero te mostrar é que você pode e precisa utilizar ferramentas para poder alcançar um crédito que já é seu. Veja, é diferente de quando você começa o processo em que você tem chance ou não de atingir êxito. Aqui está tudo claro. Você já trabalhou o processo inteiro e você está esperando o recurso especial acontecer, sabe-se lá quando, para poder dar início à execução. Por quê? Qual o sentido? Já começa a execução. Ah, então, mas se eu perder o recurso especial, tá tudo bem. Você pode fazer a constrição e não fazer o levantamento do valor, deixa no processo. Você tem uma garantia de que caindo o recurso especial lá, o próximo passo é a expedição do alvará. Então, de fato, eu não consigo compreender o porquê das pessoas não utilizarem o cumprimento provisório de sentença. E aí ficam inventando um monte de coisa, um monte de complexidade, né, para tentar encontrar patrimônio depois que o processo já era. Depois que você já deu tempo para o executado transferir patrimônio, né, criar estruturas mais complexas de proteção patrimonial, tirar dinheiro de conta e assim sucessivamente. Ok? Então, vou fazer uma busca aqui só para poder mostrar para vocês. Eu vou pegar, por exemplo, o CNPJ do Banco do Brasil. Para a gente poder fazer uma busca que vai ser bem grande, na verdade, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Então, vamos buscar relacionamentos. Iniciar consulta, CNPJ. E aí, o sistema vai realizar essa busca. É lógico que quando eu busco o Banco do Brasil, ele vai demorar mais porque o Banco do Brasil provavelmente tem uma centena de relacionamentos, né? Uma empresa gigantesca, uma empresa centenária, então o extrato vai ser enorme. E o que eu quero dizer para vocês também com relação a isso é que todas essas possibilidades, enquanto faz a busca aqui, né? Todas essas possibilidades, elas servem para fazer outra coisa também. E talvez seja um dos pontos principais desse vídeo. Você pode utilizar essas ferramentas para conseguir gerar valor para o seu cliente. Então, quando você está fazendo um cumprimento de sentença,
Você pode dizer para o seu cliente assim, olha, nós temos uma ferramenta aqui, eu fiz várias buscas, isso aqui é o que nós encontramos, isso aqui é o que a gente vai tentar perseguir. Manda para o cliente, né? Demonstra para ele que você se preocupa com aquela determinada situação, que o escritório investe, gera valor para o seu trabalho, né? Porque, de novo, eu falo isso sempre, né? Eu digo que o advogado, ele imprime no trabalho dele uma condição de... Ele reduz o trabalho dele a receber e não receber. Pô, o cara trabalha 8 anos, gente. Vocês trabalham duro no processo. E aí, se você não consegue receber o crédito, você reduz o seu trabalho a chegar no final e falar, então, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar bens. E aí o cliente diz, então, não valeu de nada. Todo o tempo que nós ficamos litigando, todo o tempo que nós ficamos, que eu te pedi retorno, todo esse trabalho, esse desgaste emocional, as audiências não representam nada de trabalho, a gente precisa esvaziar o resultado do processo como sendo um sinônimo de qualidade ou não do trabalho. Vai mostrando para o seu cliente o valor no passo a passo. Olha, tá vendo? Essa aqui são todas as buscas que nós fizemos. Porque aí, se você fizer todas essas buscas pelo JustFi e ainda assim não tiver nada, você vai ficar com a consciência tranquila de que você fez tudo que você poderia. E aí vai seguir o trâmite normal, vai fazer cisbajude, vai fazer, enfim, né? Vai fazer tudo o que é possível, vai fazer penhora online tradicional e assim sucessivamente, tá? Vamos voltar para a tela. Aquela primeira possibilidade de relacionamentos, ela ficou muito extensa. E aí o que eu fiz? Eu solicitei essa aqui, ó, consulta que retorna dados completos de um CNPJ. Então veja, lembrando sempre, né, pessoal, que esses aqui são dados públicos e, portanto, as empresas de capital aberta têm precisam fornecer todas essas informações, mas isso não é definitivamente reunido. Você não vai encontrar todas essas informações. Então veja que essa opção empresa completo, ela vai te dar todos os dados, por exemplo, como quadro societário. Então, sendo uma SA, é lógico que ela vai fornecer aquelas pessoas que são estatutárias, tá? E não vai fornecer, evidentemente, os dados de todo mundo que possui uma ação dessa em bolsa. Isso você teria que descobrir pelo cisbajude, se aquele devedor tem ações em bolsas, né? Aí o custodiante informaria que ele tem. Mas veja só que nós temos diversas informações, ou seja, se o Banco do Brasil tem todos esses endereços, tem todos esses setores, tem todas essas participações societárias, né? E de novo, nessa hipótese, que são públicas, eu conseguiria fazer uma série de inferências a partir disso. Veja o quanto uma ferramenta como essa é poderosa, tá? E aí eu poderia manejar dentro do meu cumprimento de sentença. Bom, senão o vídeo vira 2 horas, né? Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito tanto do JustFi quanto de todas as estratégias que eu tratei aqui nesse vídeo, basta deixar nos comentários ou mandar mensagem lá pelo Instagram e vai ser sempre um prazer respondê-los. Não se esqueçam de me seguir no Instagram também. Apesar da frequência no YouTube ser muito maior de postagem, a gente está lá respondendo caixinha de perguntas, respondendo inbox. E eu agradeço, tenho recebido muitas mensagens no Instagram, agradecendo pelos vídeos. O último vídeo foi um super sucesso, né? Recebi realmente várias mensagens de advogados recém-formados dizendo, poxa vida, o quanto esse vídeo foi bom, e isso me alegra bastante, porque a intenção é efetivamente ajudá-los nesses momentos em que parece que a gente não enxerga luz, né? Eu não falo só para advogado iniciante, né? Falo também para advogados que estão ali, às vezes, num limbo, né? Dando cabeçada e tentando transformar algumas coisas em receita e às vezes estão deixando o dinheiro parado quando não fazem o dever de casa ou não assumem todas essas estratégias ou não utilizam tecnologia para poder maximizar aquilo que já de fato está ganho, aquilo que é receita futura, mas tem ainda um trabalho para a gente poder alcançar. Obrigado mais uma vez, um grande abraço para vocês e até a próxima.